Olá, turma, tudo bom? Meu nome é Ana Belisário, sou arquiteta da Urben e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a tecnologia da madeira engenheirada e sobre a nossa empresa Urben, o que a gente está fazendo, o que vem de novidade por aí para o mercado de construção civil. Antes de eu conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a madeira engenheirada, como ela é produzida, como são as boas práticas de projeto, etc., eu queria começar por um ponto que é super importante. A madeira engenheirada é um sistema industrializado para sistemas construtivos estruturais. E é muito importante começar por esse ponto, porque eu acho que a grande disrupção do mercado de construção civil hoje é esse caminho, em direção à industrialização do canteiro de obras. Por quê? Bom, todo mundo que já participou de um canteiro de obras, já esteve envolvido num projeto de alta complexidade, sabe da dificuldade de você conseguir ter uma obra fluida, uma obra organizada, uma obra assertiva, que você realmente consegue controlar o projeto, a execução do canteiro. Então a gente acaba perdendo muito da produtividade da nossa engenharia no canteiro de obras. Atraso, desperdício, refação, mão de obra muito intensiva no canteiro. Então isso causa uma série de confusões, afastamentos, eventualmente um acidente. Então, trabalhar o canteiro de obras, a industrialização do canteiro de obras é um desafio enorme do nosso tempo e é muito importante que a gente vire o nosso olhar para os sistemas industrializados de uma maneira geral, de estruturas, fachadas, banheiros prontos, N soluções que estão se desenhando por aí. O que é a grande dor, do canteiro pouco industrializado? A gente entra num universo de baixa produtividade, imprevisibilidade e dificuldade, sobretudo, de estabilizar, de ter certeza absoluta se aquela tira, aquele retorno que a gente desenhou no começo da concepção do projeto, vai realmente se manter até o fim do ciclo da construção do edifício, Por isso existe uma metodologia, uma forma de pensar, de construir, chamada Lean Construction, ou a gente pode traduzir para o português, para obra enxuta, que visa exatamente a reduzir esses sofrimentos, esses percalços do canteiro de obra pouco industrializado. E a madeira engenheirada começa a se destacar no mundo, num contexto global e aqui no Brasil, chegando também para colaborar, porque ela é industrializada, ela consegue ser muito bem desenvolvida na etapa de projeto antes da gente entrar em canteiro de obras, ela é muito precisa e ela consegue ajudar os demais sistemas a entrar na metodologia Lean, ajudando bastante o canteiro de obras a ter uma produtividade muito maior, uma assertividade e, sobretudo, limpeza, baixo desperdício e muita segurança. Bom, a madeira engenheirada, então, ela chega dentro desse contexto da industrialização e eu gosto de dizer que a madeira engenheirada, os benefícios da estrutura de madeira, ele tem dois pilares. De um lado, a industrialização, que eu falei para vocês um pouquinho agora do porquê os sistemas industrializados representam um benefício tão grande para o mercado imobiliário nos próximos anos. O outro lado da potência da madeira engenheirada é com certeza o aspecto da sustentabilidade. A madeira é um material renovável, a gente planta e colhe é como se a gente estivesse plantando os nossos edifícios num processo contínuo, com solo protegido, sem esgotar os recursos naturais e, sobretudo, a madeira no seu processo de crescimento, quando a árvore vai crescendo, ela absorve gás carbônico, estoca esse gás carbônico dentro da estrutura, dentro da sua carne. O mais bacana é que mesmo quando a madeira passa por todo o processo de industrialização, corte, manufatura, processamento, ela continua estocando esse gás carbônico por um tempo indeterminado, infinito, a não ser que a gente queime, que a gente incinere essa edificação lá no futuro como um processo de demolição, mas isso é muito, muito raro. Então, o bacana dessa história é imaginar que a gente pode plantar os nossos edifícios no campo, trazê-los para a cidade numa obra de montagem muito, muito simples e que esse gás carbônico vai ficar
estocado dentro das edificações por 50, 70, 100 anos. É uma estratégia bastante poderosa, né? Está de acordo com a agenda ambiental contemporânea. É bem importante que a gente comece a olhar para essas questões. Bom, então eu falei bastante de madeira engenheirada e hoje eu vou focar em 2 produtos. A gente considera madeira engenheirada todo o produto que vem de madeira processada. Então, por exemplo, piso engenheirado, wood frame, LVL, são outros produtos da madeira engenheirada. Na Urben, a gente trabalha com 2 produtos que são hoje considerados os principais dentro da tecnologia da madeira engenheirada. São eles o MLC, madeira lamelada colada, e o CLT, Cross Laminated Timber, é uma sigla em inglês. Esses 2 produtos, eles são produzidos de uma forma muito parecida. Basicamente, a gente processa árvores de pinos, né? No Brasil, quando a gente fala de pinos, são espécies coníferas, madeiras moles, de baixa densidade. Elas são espécies exóticas, ou seja, não são madeiras nativas brasileiras, e elas são cultivadas através de um processo chamado silvicultura. É como se fosse uma agricultura de árvores. A gente planta a floresta, controla o crescimento, a largura, o diâmetro das árvores para poder entrar no processamento. A gente sabe qual é a espécie certinha, a gente consegue controlar o solo, o lençol freático, então é um processo bastante controlado e bastante amigável para o meio ambiente. Bom, esses 2 produtos, eles já existem na história da técnica há bastante tempo. Na verdade, o MLC, a madeira lamelada colada, tem bem uns 100 anos de existência, só que no Brasil a gente tem obras de 1940, 1950 com a madeira laminada colada. No entanto, o CLT, Cross Laminated Timber, que foi inventado em 97, 99 mais ou menos, e começa a ser produzido comercialmente nos anos 2000, ele é considerado a disrupção do mercado de tecnologia em madeira, porque ele possibilitou a confecção de lajes e paredes estruturais. Com isso, o sistema conjugado MLC e CLT consegue atingir altura, grandes vãos. Então, a combinação dos 2 elementos está trazendo para o mercado estruturas bastante robustas, seguras em situação de incêndio, com uma performance estrutural de altíssimo nível. Então, como eu falei para vocês, o processo produtivo tanto do CLT quanto do MLC, eles são bastante parecidos. Então, a partir de uma floresta manejada, né, de uma floresta de uma silvicultura, na Urben, as nossas florestas são todas certificadas FSC, então é bem bacana que haja um instrumento de controle, de auditoria dessas florestas, é uma segurança para todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, a partir de florestas plantadas, a gente extrai as toras, que vão passar por toda uma linha de processamento. Eu gosto, apesar de achar o nome madeira engenheirada um nome não muito charmoso, o engenheirado ele explica muito sobre o que é o material, porque em cada etapa do processo você tem uma parte da segurança e da performance da sua estrutura sendo adicionada. Por exemplo, a secagem garante estabilidade dimensional da estrutura. O tratamento em autoclave garante durabilidade do ponto de vista de agentes biológicos de degradação, cupins, fungos, brocas. Então é muito importante que cada etapa desse processo seja bem cuidada, seja bem executada, porque eles compõem a segurança do elemento estrutural, sua performance, sua durabilidade e também a sua beleza, né? Porque além de tudo, a madeira é um material muito bonito, muito agradável, consegue compor a arquitetura de uma maneira muito elegante, sofisticada e alegre. Então, só para recapitular um pouquinho, o que está dentro do pacote de inovação da madeira engenheirada? É um material robusto, consegue atingir alturas, grandes vãos, carregamento de carga. Hoje a gente tem edifícios em projeto construção de até 40 andares, imaginem vocês. Muito eficiente no canteiro de obras, sustentável, a cada metro cúbico ela estoca 1 tonelada de gás carbônico, isso é bastante quando você vai fazer lá sua continha de emissões, mitigações e reduções.
super versátil, trabalhável. Para vocês terem uma ideia, um elemento de estrutura de madeira engenheirada tem 1/5 do peso de um elemento de concreto para a mesma resistência. E ela é altamente tecnológica, ela carrega tecnologia embarcada. A gente consegue hoje, basicamente, plotar os projetos através de uma máquina chamada CNC, que vai fazer nos elementos de madeira furos, cortes, fresas, recortes, para você chegar no seu canteiro de obras e montar a estrutura como se fosse um grande Lego. Bom, um outro aspecto muito legal, muito interessante, é uma agenda contemporânea, é bastante novo isso dentro do olhar do mercado imobiliário, da construção civil, que são os aspectos relacionados ao bem-estar, à saúde física do usuário. A gente passou esses 2 anos num contexto de pandemia, em que a gente tem um pouco a impressão que essas questões emergiram. Saúde, ventilação, esses aspectos todos passaram a ter uma importância tremenda, assim, né, em relação ao que a gente costumava adotar para as nossas edificações. Nesse sentido, a madeira consegue ajudar bastante no sentido de que ela é um material orgânico, então o nosso corpo, né, a nossa cognição, a nossa parte biológica, bicho, reage de uma forma muito positiva à madeira engenheirada. Então, existem estudos muito interessantes apontando que madeira nos ambientes internos melhoram o sono, a cognição, tem aspectos importantes relacionados à transmissão de doenças, gripes, outros vírus. Então é bem bacana colocar também esse aspecto dentro desse olhar. O corpo humano gosta de materiais naturais e essa combinação da madeira com os demais elementos da construção é sempre bastante positiva e favorável. Eu acho que uma coisa bastante importante que eu vou trazer agora é a relação da emissão e da estocagem de gás carbônico entre os materiais. Como vocês estão vendo nesse grafiquinho aqui do lado, a madeira hoje é o único material que a gente conhece dentro da construção civil que é capaz de estocar gás carbônico e de não emitir no seu processo produtivo. Então, um pouco aqui a comparação da madeira com os outros elementos. Eu estou dizendo com isso que a gente tem que adotar a Madeirolândia? Não. O bacana da engenharia é a mistura dos materiais. A engenharia é híbrida. Dentro de um edifício, a gente sempre vai ter cimento, concreto, ferro, vidros, plásticos, tecidos, uma gama enorme de materiais. O papel da madeira é equilibrar as emissões de um edifício. Então você imagina que numa edificação normal você tem, vou inventar um número, 4 toneladas de gás carbônico de emissão, e você consegue encaixar uma estrutura de madeira engenheirada, você pode às vezes colocar aí 1, 2 toneladas de compensação para suas emissões. Então, esse processo, esse exercício, essa conta, como que eu vou mitigando a emissão dos outros materiais com a madeira, a gente considera uma estratégia muito bacana para a gente estar alinhado com a agenda da crise climática, né, dessa necessidade de procurar soluções para o futuro, né, para a gente conseguir construir de forma eficiente e sustentável, continuar construindo as nossas cidades por muito, muito tempo. Falando em muito tempo, um aspecto muito importante da construção em madeira, e as pessoas sempre me perguntam: ai, Aninha, mas a madeira dura, quanto tempo essa estrutura vai durar? A durabilidade da estrutura de madeira engenheirada, ela é indeterminada. Se ela for projetada corretamente, bem construída, se ela passou por todo o processo industrial de uma forma diligente, com detalhes construtivos apropriados e todo o seu protocolo de preservação e tratamento, a estrutura de madeira vai durar 50, 70, 100 anos. A gente tem muitas edificações no mundo, centenárias e até milenares. Então é muito bacana atentar para esses 2 aspectos importantes. Uma parte da durabilidade da estrutura de madeira vai estar nos detalhes construtivos. Alô, arquitetos! A gente tem alguns materiais bem legais no nosso site, no nosso Instagram, sobre detalhes construtivos visando a durabilidade da estrutura. E, por outro lado, esse protocolo cuidadoso dos tratamentos, vernizes, stents, tratamento em autoclave. Essa composição sela a durabilidade da madeira para que os nossos edifícios sejam longevos.
Um outro aspecto muito bacana sobre a madeira engenheirada, né, as pessoas têm muito essa dúvida, mas como vai ser o canteiro? O meu time de obras não vai saber montar. Então, a madeira engenheirada, os sistemas industrializados de uma maneira geral, mas a madeira engenheirada sobretudo, são materiais muito simples de montagem em obra. Eles são basicamente uma montagem de elementos Lego, onde a gente precisa estar muito atento para que a madeira engenheirada traga sucesso para o seu empreendimento no momento de projetos. Então, compatibilização é a palavra-chave, um desenho muito bem pensado de cronograma geral de obra, porque a estrutura de madeira engenheirada ela vai ser muito rápida, é importante que os outros sistemas estejam concebidos, desenhados para acompanhar essa velocidade, que a gente consiga fazer protótipos, tanto virtuais quanto pequenos protótipos físicos em escala, reduzidos e sobretudo, que haja um pensamento de sistemas industrializados. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou pensando numa estrutura de madeira industrializada, é bacana eu pensar numa fachada industrializada, piso elevado para eu não ter que entrar com concreto, contrapiso na obra. Então, esse raciocínio de que tudo seja montado, parafusado, vou colocar entre aspas, porque não é exatamente isso, mas que a gente pense mais com a cabeça de montagem do que de produção, né, moldado em loco, ajuda bastante a sua obra a ter um andamento muito bacana, ficar legal, ser rápida, ser ágil e trazer todos os benefícios do sistema industrializado para sua edificação. Bom, então, fechando esse assunto madeira engenheirada, o que é, como funciona, como constrói, quais são as estratégias, a gente gosta de listar esse pacote de benefícios, né, de trilhas de desenvolvimento para madeira engenheirada. É um produto de design, então ele traz diferenciação. A gente às vezes procura 1000 formas de trazer diferenciação para o nosso produto imobiliário. Um edifício de madeira basicamente carrega isso sozinho. Está relacionado à agenda de inovação, tecnologia aplicada, a transição do BIM para CNC, traz assertividade para o projeto e para a obra, é um material super alinhado com a agenda de sustentabilidade que nós todos estamos buscando nesse momento e ainda traz camadas de bem-estar para o usuário, né? Um benefício adicional também muito importante nos tempos contemporâneos. E aí, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho sobre o olhar dessa agenda que está vindo com tanta força, né? A agenda ESG, qual é a relação dessa agenda com a estrutura de madeira engenheirada? Então, basicamente, hoje a gente se encontra num momento em que a gente precisa equilibrar as emissões de gás carbônico, diminuir, mitigar, compensar, essa é a grande conta. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está sempre falando de uma agenda muito, muito, muito ampla. A gente gosta de focar, né, a atuação da madeira engenheirada dentro do universo da sustentabilidade relacionado realmente à pegada de carbono. Então, a madeira engenheirada vem crescendo muito num contexto global e agora chega no Brasil para se ampliar de forma bastante ampla. A gente tem bastante tempo, a gente tem muita floresta, a gente tem muito território. É uma tecnologia que está só começando e que tende a ir bastante longe. Porque a madeira engenheirada traz carbono para dentro da construção civil, então ela consegue ajudar bastante o E do ESG, no aspecto da diminuição da pegada de carbono da empresa, do empreendimento, do estado, do município e até no âmbito federal. E é muito bacana que hoje o ESG ele trouxe uma visão muito pragmática da sustentabilidade. Então não é mais uma questão de selo ou da postura ética de uma empresa. Ele está relacionado à forma como os investidores olham a investida ou a empresa onde eles vão aportar o capital, onde eles vão se associar. E, por um outro lado, os clientes, a sociedade civil começa a pedir, pressionar, apresentar esse desejo de consumo por soluções e estratégias que consigam apresentar alguma forma de combate eficiente à redução da emissão de CO2. Então, o ESG
práticas de sustentabilidade, né? Aqui eu tô focando só no aspecto E, ok, gente? O S e o G estão em outras ações, em outras estratégias que não são atendidas pelo sistema construtivo. Então, o ESG, cada vez mais, ele é um ativo para a construção civil, para a incorporadora, para a construtora, para os fundos de investimento imobiliário. Então, por um lado, a Madeira Engenheirada traz essa agenda com muita força e, por outro lado, a agenda da industrialização e produtividade do canteiro, que é a grande demanda, o grande desejo do mercado de construção civil hoje, que a gente tenha mais produtos industrializados, que a gente consiga fazer edifícios mais rápidos, mais seguros e mais assertivos. Pessoal, então eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre essa tecnologia super bacana que traz, por um lado, industrialização e produtividade para o canteiro de obras e, por outro lado, sustentabilidade, estoque de gás carbônico e uma estratégia muito poderosa de atingimento de metas ESG. É um material robusto, versátil, tecnológico, ágil, que está chegando aí para trabalhar em conjunto com os outros materiais, com os outros sistemas construtivos, com estruturas metálicas, com concreto moldado em loco, concreto pré-moldado, toda a gama de produtos que hoje a gente tem disponível na construção civil para melhorar esse nosso mercado, trazer mais produtividade, mais eficiência, mais inovação e mais sustentabilidade. É isso.